Vamos lá então, galera. Eu vou abrir aqui o software. Abrindo. Então, eu vou deixar o link lá de onde que eu baixo ele, tá? Que é do site do LABE, que é o Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, então da Federal de Santa Catarina, tá? Ela é referência nos estudos de... Esse laboratório, né? E a UFSC é referência nos estudos de conforto ambiental e eficiência energética. Por isso que eles têm tantas ferramentas bem bacanas, né? Então, é naquele site lá que vocês vão baixar. Eu vou passar para vocês o link certinho. Então, não é o site do ProGTE, tá? É o site do LABE. Vou mandar para vocês depois lá o link e vai estar junto aqui com essa aula. Beleza. Quando vocês abrirem o software, instalou, tchananã, vai abrir, vai estar em branco assim. Você tem que colocar ou escolher uma capital, porque aqui a gente só tem informações sobre capitais, ou você vai colocar a latitude da cidade. Então, vamos supor que eu fosse estudar Maringá, tá? No nosso caso aqui. Eu tenho aqui que a latitude de Maringá é 23.421 ao sul. Só que lá no software, deixa eu colocar aqui de volta o software. Só que lá no software não tem a opção de colocar o S, ele não entende o S. Então, como eu falo de norte, sul, leste, oeste, quando eu falo de norte e sul, né, porque estamos falando de latitude, eu coloco um menos na frente, beleza? Colocado menos na frente, vou dar um Enter. Poderia dar um Enter ou clicar aqui em atualizar carta solar, tá? E ele vai gerar aqui pra mim. Deixa eu tirar o transferidor porque ele não vem ao caso agora. Então, essa é a carta solar de Maringá, ok? Então, essas são as trajetórias do Sol, as trajetórias aparentes do Sol em relação à cidade de Maringá. Próxima coisa que a gente faria: a localização do nosso terreno ou da nossa construção aqui. Para isso, gente, como não tem como eu colocar aqui visualmente, tá? Não tem como eu colocar aqui no software visualmente a casinha, o desenho, tchananã, o que eu vou fazer? Eu vou lá na planta baixa e vou medir o ângulo entre o norte verdadeiro e a fachada do meu terreno. Então, entre o norte que eu aponto lá e a fachada do meu terreno, ok? Sabendo esse ângulo, vamos supor que esse ângulo fosse, ó, de 30 graus. Então, temos aqui que a nossa fachada está orientada para cá, certo? E daqui para trás, eu não tenho incidência solar nessa fachada, tá, gente? Nas outras, eu vou ter. Mas é essa aqui que eu tô estudando agora. Vamos supor que fosse... Eu quero pegar um pouquinho mais do sol da tarde. Então, eu vou jogar um pouquinho menos aqui de... por 20. É, pode ser 20. Beleza. Então, temos aqui que daqui pra cá não pegamos insolação, daqui pra lá pegamos, ok. Vamos supor que eu quisesse fazer um brise aqui, um brise horizontal. Eu consigo fazer aqui, gente, sem ter que fazer os desenhinhos lá, do jeito que eu coloquei lá pra vocês. Eu posso usar o software pra fazer isso. Eu vou lá e vou definir que o alfa, lembra que o alfa é o tanto que o brise horizontal avança em relação à casa, né? Vamos supor que eu falasse aqui que meu alfa tem, não é 20 não, porque ele tá, ó, pulo do gato aqui, ó. Isso aqui tem que estar na externa, tá? Tem que estar na externa porque é um padrão nosso usar esse ângulo medido por fora e não aqui por dentro. Isso muda, tá, gente? Se vocês colocarem o interno, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu sempre procuro utilizar a externa, que é onde o sol pega, né? Digamos assim. Beleza. Então, vamos por aqui que, ó, quando eu mudei de interna, vocês estão vendo, então, 90, 80, 70, 60. Se eu trocar aqui, ó, ele muda. Fica 0, 10, 20, 30. Vamos supor que eu quisesse que o meu brise horizontal sombreasse até aqui, ó, até no 40. Então, 40. Ele traçou ali pra mim, ó, a linhazinha, né? E aí, vamos falar que eu tenho, então, os gamas, né? Porque eu tô falando de um brise horizontal. Então, eu tenho o final dele. Final de um lado, final do outro, né? Lembra? Final de um lado, final do outro. Então, eu vou falar aqui que o ângulo do gama da direita... Deixa eu pensar aqui. Vamos falar que é de 50 graus.
55, vai. Não, 40. Nossa, mas deveria ficar tudo no mesmo ângulo, né? 45 graus. Então, eu tenho aqui que a partir de umas 8h30, mais ou menos, vai estar sombreando, tá? E eu tenho o ângulo gama na esquerda. Que, vamos ver aqui, deixa eu ver quantos graus que eu vou colocar. 50 também, deixa eu ver. Nossa, é muito ruim de ver, viu? 10 não, 80, 70, 80, 70, 60, 50 seria aqui. Se eu passasse aqui. Eu acho que seria uma. Não, acho que precisa sombrear mais. Então eu vou jogar no 30. Acho que foi muito, né? Tá sombreando até as 4 da tarde ali. Vamos pôr o ângulo 25. Opa, mas eu esqueci que é o contrário, gente. 35. Vou pôr 30, vai. 30. Deixar 30 mesmo. Então, eu tenho aqui a minha máscara, gente. Eu sei que é muito ruim de entender tudo isso daqui. Teoricamente, a gente conseguiria traçar a máscarazinha. Porém, isso aqui é bugadíssimo, tá? Nunca funciona direito. O certo dele era o quê? Era ele preencher aqui, ó. Tá? Mas é bugadíssimo e ele não faz isso. Mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o meu brise horizontal, né? Aquele beiralzão lá. Ele sombreia tudo isso aqui, ó. Beleza? Então, é um brisezão. Se eu tivesse um brise vertical, eu teria que colocar o ângulo do beta, tá? Então, vamos colocar aqui 60, por exemplo. E aí, nesse caso aqui, seria um brise só. Se eu tivesse 2 brises, teria que colocar do outro lado também, tá? E aí, a máscara passaria a ser tudo isso aqui, tá? Então, é bem ruinzinho de enxergar. O que que eu faria aqui nesse caso? Deixa eu tirar os betas. Eu pegaria isso aqui, salvaria, imprimiria aqui, salvaria, e desenharia a máscarazinha no Word mesmo, tá? Ou no editor de fotos. Onde desse para eu pintar aqui, eu pintaria, tá? E caso vocês quisessem salvar só a carta solar sem esse monte de informação, ó, eu tiro aqui o transferidor, atualizo, ele fica zerado, tá vendo? Zerou tudo, tirou tudo. Apesar de eu ter os ângulos aqui, como eu tirei o transferidor, ele tirou os desenhos, tá? E aí eu posso vir aqui, imprimir, e ele vai pedir para você salvar em alguma pastinha com determinado nome, e ele vai salvar um PDF. Tudo bem? Ah, Carol, não quero mais nenhum alfa, nenhum gama, nenhum beta, nenhum nada. Tira tudo daqui. E atualiza, que eles vão sumir de onde eles estavam, pelo menos, escritos aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você quer estudar uma cidade que não tem aqui na lista, você tem que procurar lá a latitude dela e colocar aqui. Aí você vai ter a carta solar dessa cidade. Se você quiser fazer aquela questão dos ângulos lá, para decidir onde você vai colocar o seu brise, o tamanho do brise, tanana, você tem que usar o transferidor, colocar a orientação da sua fachada e definir ângulos alfa, beta e gama, tá? Dependendo do brise que você tem, de acordo com as explicações que eu fiz lá. Beleza? Então, esse aqui é o softwarezinho, ele é super basicão, né? Vocês viram? E qualquer dúvida em relação a ele, vocês podem me falar, mas não tem mais muita coisa além disso, não. E a mascarazinha realmente é bugada, tá? É isso. Beijo, pessoal. Assistam os videozinhos extras que eu colocar lá também, tá? Tchau, tchau.